Oi, gente! Vai me lembrar de Ali Correia. Eli Correia. Ele sempre, quando ele chegava no rádio, ele falava assim: Oi, gente! Então, me faz me lembrar nesse momento. Então, para você, meu irmão, minha irmã, um abraço, seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: qual a diferença da graça e o sistema religioso? Esse é o tema da mensagem. Mas você, meu irmão, minha irmã, sou grato por você que está me acompanhando. Sempre estou vendo os comentários, fico muito grato. Porque hoje eu sou muito feliz, porque Deus me libertou. Porque é fácil você olhar para o sistema. E é fácil o sistema olhar para a graça. Então fica difícil porque não se entende. Porque a graça é Cristo vivo em nossa vida. E o sistema religioso é a lei de Moisés na vida deles. Eles não se libertaram ainda. Eles vivem debaixo de uma escravidão. Existe uma ilustração que diz que um homem estava preso e diz que os familiares juntou ali um grupo de pessoas e foram lá e pagaram para que aquele homem fosse liberto. E chegaram e falaram: qual é o preço? Aí o delegado propôs uma fiança. Olha, o preço dele é tanto. A família foi e pagou a fiança. Aí o carcereiro foi lá, abriu o cárcere e falou: pode sair. Falou: mas por quê? Porque você não deve mais nada para a justiça. Foi pago. Não, mas eu não quero sair. Não, como não quer sair? Você não deve mais nada? Não, mas eu não quero sair. Mas como você não quer sair? Sua família está aí, sua família, seus parentes, tudo reuniu e pagou sua fiança aí. Agora, não, eu não quero. Estou muito bem aqui, eu quero permanecer aqui. O carcereiro insistiu com ele, seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, não, mas eu não quero. Eu prefiro ficar aqui. Fazer o quê? A pessoa acostumou tanto viver preso. É como eu conheço história de passarinho que já abriram a gaiola, o passarinho saía, dava uma volta e voltava na gaiola. Não conseguia mais, de tanto tempo que ele ficou ali preso, ele não conseguia mais desprender daquilo ali. Então, existem pessoas que estão tão presos dentro da religião que não conseguem mais desprender de dentro da religião. A pessoa acostuma, como as pessoas acostumaram 1447 anos, segundo a teologia. Durou a lei de Moisés, quase 1.500 anos, quase 15 séculos. E mesmo que depois, Jesus libertando aquele povo da escravidão da lei, porque a lei era escravo. Quem vivia na lei vivia debaixo de escravidão. Mesmo Jesus, depois de libertou aquele povo foi liberto. Porque maldito era todo aquele, como se disse ali em Gálatas 3:13, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus foi maldito por causa da lei. Ele pagou o que ele não devia. Mas mesmo assim, depois que ele se ressuscitou e voltou para o céu, o povo continuaram debaixo dessa maldição. E até o dia de hoje, existe uma seita aí que não come
nada que é segundo animal, não come nada disso. Nem café eles bebem. Café eles têm cafeína, não bebe Coca-Cola, tem cocaína, sabe? Quer ser tão santo, mas nisso aqui não são santos. Porque eles criam suas escolas e cobram caríssimo para os alunos estudar. Eles abrem suas emissoras com o dinheiro do povo e cobra caro os comercial. Abre hospital e cobra caríssimo. Então, nisso, é o que eu vejo. Que a própria palavra diz, de graça receber, de graça dai. E o que eles dão de graça? Nada. Então, existe aí um movimento aí, que eu não preciso nem dizer o nome, que até hoje vive debaixo dessa escravidão. Então, voltando para o tema da mensagem, graça. O que é graça? A graça não é para todos. Por isso que é difícil, muitas vezes, nós pregamos a graça. Não só eu, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de pregadores da graça. O nosso irmão Geraldo já está aí há 10 anos pregando a graça. E quantas pessoas que entram para acusar, para combater, para lançar maldição sobre ele, porque ele está pregando a verdadeira graça. Ele, nosso irmão Elso, nosso irmão Levi e outros irmãos que pregam a graça, é apedrejado por esses movimentos. Por quê? Porque eles estão cegos. Eles não conseguem se libertar. Porque a pessoa, para ser liberto, precisa primeiramente Deus entrar na mente deles. Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, a libertação está na mente. Quando o apóstolo Paulo disse para o carcereiro, lá no capítulo 16 e 31 de Atos, quando ele arranca a espada e quer ali suicidar, porque ele pensava que os presos todos tinham escapado, tinham saído com aquele terremoto que caiu naquele lugar. Paulo disse, não faça isso porque estamos todos aqui. Quando ele verificou e viu que todos ali estavam, ele olhou para o apóstolo Paulo e para o Silas, seu companheiro. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Você para ser salvo, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você tem que batizar. Você tem que frequentar. Você tem que ser dizimista fiel. Você tem que ir na igreja todos os dias. Você tem que fazer campanha. Foi isso que ele disse. Ele disse, crê. Somente. Crê. E será salvo. Salvo do quê? Quem era? Hoje existem uns idiotas, que eu chamo de idiota, que faz aquelas letras ou faz cartaz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu conheço pessoas que morreram de velho dentro da igreja e nenhum dos seus familiares quis saber de religião de crente. E aí? Porque não é isso que Paulo diz. Crê, você será liberto da mente. A salvação é da mente. Porque Paulo jamais poderia dizer, você vai para o céu, você e toda a sua família. Quem é Paulo para garantir céu? Paulo não poderia fazer isso. E Paulo diz, crê, será salvo. E foi. Toda a família aceitou. Naquela mesma noite, todos eles creram nesta verdade. Então, a graça, meu irmão, não é para todos. Como a fé também não é para todos. Você olha lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz que a fé não é para todos. Não é todos que têm fé. Então é fácil o camarada lá dizer para você assim, você tem fé, irmão? Se você tiver fé, eu vou orar.
Mas a própria palavra diz que a fé não é de todos. E o Coríntios, lá no capítulo 12, diz que a fé é um dom. Então, não adianta. A graça, você que está na graça, você hoje tem um grande privilégio. Você, sua família. Porque hoje você não precisa mais dar dinheiro para esses charlatões que ficam lá dentro tomando o seu dinheiro. Porque eu já disse e repito, eles não gostam de vocês. Você pensa que esses homens têm alguma coisa? Eles têm fazenda. Fala para eles que você quer visitar a fazenda, você quer ir pescar na fazenda, você quer ir lá na fazenda deles. Lá tem açude, represa. Vê se eles deixam você ir lá. Eles têm avião. Vê se eles te convidam você para andar no avião deles. Eles têm vários encontros, viagens. Vê se eles convidam você para ir nessas viagens que eles vão. Aquilo ali são tudo pessoas da alta sociedade. Eles não gostam de pobre. Eles querem o seu dinheiro. Eles têm nojo de você. Porque são todos ateus. Eu já disse e repito. São ateus. Esses homens que você vê aí, que estão na televisão, que estão aí na internet, estão aí dando entrevista, estão aí com grande quantidade. E algum deles que não é mais milionário, é bilionário. São todos ateus. Eles não gostam, não tem nada, eles têm nojo, eles entram e fecham a porta. A maior parte deles ficam fechados dentro daquela sala que chama de sala pastoral. E quando tem um irmão, uma irmã doente, precisa fazer uma visita, ele envia uma outra pessoa, mas ele mesmo não vai. Por quê? Porque ele não gosta de crente. Ele não tem nada a ver com crente, o negócio dele é dinheiro. Se você aparecer lá uma vez, ou não aparecer nenhum dia do ano, mas direto, todos os fins de mês, cada 15 dias, toda semana, você está mandando envelope lá. Você é um comerciante, você é um empresário, você está mandando, ele está sempre em contato com você. Por quê? Porque ele quer seu dinheiro. Eu conheço aí uma história de um grande empresário que era presidente da equipe de louvor de uma igrejaça aí do Rio de Janeiro. Uma baita de uma denominação aí do Rio de Janeiro. E alguém chegou perto do camarada lá, que era o chefe lá, e diz assim, olha, fulano de tal assim, nós flagramos ele no motel com a ricaça aí. Pode deixar que eu vou chamar ele a atenção. Assim que ele chegou, o tal de pastor falou para ele, irmão, faz favor, entra aqui no gabinete. Ele entrou e falou assim, irmão, não, pastor, eu vou explicar. Você não precisa explicar nada. Eu sei tudo o que está acontecendo. Você não precisa explicar nada. Só quero dizer uma coisa para você. Quando você sair com essas mulheres aí, vai para um outro lugar mais distante, tá bom? Vai para um lugar mais distante para que não pegue a mão para mim, tá bem? Bateu nas costas dele. Não, mas pastor, não precisa justificar nada, não, continua. Fica na sua. Aproveita. Por quê? Daí. Eles não têm nada com Deus. Eles não têm nada com este livro. O negócio deles é dinheiro. Você vê aqueles irmãozinhos, principalmente os que são chamados de presidente, o fundador de ministério. Esses homens não têm nada. Agora, aqueles que são colocados ali dentro, muitas vezes eles ganham uma cesta básica, ganham ajuda ali. E tá ali, todo dia ali, de madrugada. Eu mesmo, por falta de conhecimento, passava a noite inteirinha sem dormir. Pegava às 10 horas da manhã e até no outro dia quando o sol se punha. O que eu ganhei com isso? Durante 44 anos eu estive no meio desse povo.
E foi a pior coisa que eu fiz em toda a minha vida, foi viver no meio deste povo. O povo mais enrolado que eu já vi até hoje, esse tal de crente. Povo enrolado e principalmente os cabeças, os que faz parte. Eu ainda estava dentro do sistema, eu estava em cima do púlpito. Algumas vezes eu ia na sede dessas Assembleias de Deus. Chegava lá, eu olhava lá, tinha 150 cadeiras lá em cima da tribuna. Tinha 150 homens de paletó e gravata. E eu sentava no meio e olhava assim, cambada de mafioso. Que daqui é uma máfia. Daqui não passa de uma máfia. Porque eu já sabia que ali é o seguinte, eles ficavam de olho. Aquele irmãozinho que estava trabalhando, quando a igreja crescia, eles iam lá no ouvido do pastorzal, o chefão lá, e para tomar a igreja, aquele irmãozinho passava na mão dele. Cambada de mafioso. Eu, dentro do sistema, eu já vi que ele era uma máfia. E depois eu fui saber, era uma máfia, não era, não, é uma máfia que existe ali dentro dessa tal de Assembleia. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, qual a diferença da graça? A graça, ela é liberta. Ela não tem dízimo, ela não tem ceia, ela não tem batismo, ela não tem oração, ela não tem jejum, não tem apresentação de criança, ela não tem vigília, ela não tem, você pode, você não pode, não existe nada dessas coisas. Você vai o dia que você quer, quando você não quiser, você não vai. Porque o apóstolo Paulo foi bem claro. Eu estava dizendo para o irmão que esteve aqui em casa, e eu falei, olha no capítulo 1, versículo 7. Ana e o seu marido ia no templo uma vez por ano. Por que eles não olham e não mostram isso? Não pode. Eu falei, o apóstolo Paulo, 14 e 20, acho que 24, 25 de Coríntio, quando reunir, ele diz quando, então não tinha data, não existe data. Nós temos culto na segunda-feira, nós temos tal coisa, na terça-feira nós temos culto de oração, na quarta-feira nós temos culto de ensinamento, na quinta-feira nós temos campanha, não sei o quê, na sexta-feira nós temos culto, não sei o quê, no sábado nós temos, sabe? Para não dar brecha. Enquanto os Estados Unidos, que eu já disse, são 4 cultos por mês que faz os americanos. E é o país mais poderoso, abençoado em tudo que você vê. São os americanos. Da onde estão os homens mais ricos do mundo? Nos Estados Unidos. Os homens mais ricos, os 5 homens mais ricos do mundo. Vive lá. E o Brasil? Tanta oração, tanto culto, tantos cultos se faz, 3, 4 cultos por dia, para tomar dinheiro do povo, para arrancar dinheiro do povo. Por quê? Porque eles não gostam, igual eu falei, eles não gostam, o que eles gostam é do dinheiro. Tira o dinheiro, acaba. Tirou o dinheiro, acabou, fecha tudo. Então, a diferença da graça e o sistema é que a graça, nós somos libertos. Porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo também está naqueles, mas eles são escravos. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim que nós não somos servo, que servo está na lei. E nós não somos também filho, nós somos herdeiro. Herdaremos, já estamos reinando, 5,17 de Romanos, já estamos reinando em vida. Nós temos hoje, você quer ir numa festa, você vai, numa praia, você vai, você quer ir num carnaval, você vai, você quer ir num show, numa festa do peão, aonde você quiser ir. Porque essa carne não se contamina. Que diz, segundo a carta de Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se contamine, o homem interior não se contamina. E Jesus disse, Mateus 26:41, o Espírito está pronto. Pronto para quê? O Espírito, nada contamina ele. Então pare com essas coisas. Por isso que nós da graça, olhamos para esses irmãos do sistema, temos dó. Eles vivem debaixo de uma escravidão, carregando um fardo pesado. Não pode tosquear o seu cabelo, não pode pintar o seu cabelo, não pode usar roupa assim, não pode fazer isso, não pode. Ué, é melhor morrer então.
Quem vive dentro das sistema religioso está morto. Morto vivo. Não pode fazer nada. E eles têm coragem ainda de dizer, irmão, nós não somos desse mundo. De onde são, então? Eu sou deste mundo. E dou graças a Deus por ser desse mundo. E eu saindo desse mundo, para onde eu vou? Eu volto de novo para a Terra. Porque eu deixo de existir. É o que esse livro diz. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Jó 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Então pare com essas coisas. Eu vi agora uma irmã, a criança nasceu morta. Faz uma semana. Ela diz, eu não pude ter o privilégio de estar com a minha filha. Mas eu sei que um dia eu verei ela. Isso é coisa que está na cabeça deles, porque dentro desse livro não existe. Espírito não tem forma. Como é que você vai ver o quê? Então, meu irmão e minha irmã, você que está dentro da graça, a diferença da graça e o sistema é que nós somos um povo livre, como disse 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Há liberdade. Então nós somos libertos através da graça de Cristo. Pode nos criticar. Vocês não têm mais compromisso. Vocês fazem o que vocês querem. Não. Eu continuo a mesma coisa. Vê se eu fico socado dentro de bar. Vê se eu fico fazendo coisa errada. Continua da mesma forma do que eu era e continuo sendo a mesma coisa. Só que eu gosto de música, antes eu não podia. Não podia ouvir música. Eu não podia ir em lugar nenhum. Podia participar de nada, que tudo era pecado, enquanto o pecado, que eu já disse e repito, nunca existiu. O pecado existiu para os judeus, mas para nós nunca existiu esse tal de pecado. Então existe aí essa tolice aí dentro desses movimentos aí, falando que o povo está em pecado. Mas nós somos libertos de tudo. E por isso nós damos graças ao nosso bom Deus por tudo. Meu irmão, minha irmã, se você gostou, compartilha. Compartilha e divulga. Você está divulgando. Desde que você compartilha, você está divulgando esse vídeo, essa mensagem. Você está me ajudando a crescer na graça e no conhecimento e tirando pessoas de dentro desse sistema religioso e trazendo para a graça. Graça e paz para todos. Goodbye.